Sejam todos bem-vindos e é com muita satisfação e alegria que nós estamos aqui reunidos, né? Então, reunidos para mais um ensinamento do Evangelho e que nós nos dispomos, né, com esse horário para a gente nos fortalecer, né, desses ensinamentos. Por isso a gente deixa os nossos afazeres e vem aqui pegar informação, pegar algo que nos dá força, esperança, pegar instrução, né? Que isso é importante para a gente. Então, nós vamos passar uns recados. O recado é aquele que todo mundo que já está aqui na casa conhece. Todos os dias nós temos palestras, né? Então, sempre antes da palestra, nós temos o atendimento fraterno, sempre com meia hora antes das palestras. As palestras acontecem 20 horas, só de quarta-feira às 2 horas da tarde, e de sexta a palestra é para dependentes químicos, né, ou seus familiares. Geralmente é os familiares que vêm para auxílio, né? E nós temos também um trabalho que está sendo desenvolvido assim, com muito sucesso, que é a evangelização infantil, também de domingo, 10 horas da manhã. E também nós temos um outro trabalho que é das gestantes. Nós temos algumas gestantes já fazendo esse trabalho, né? Que elas vêm aqui para pegar instruções, como auxiliar nos cuidados com o bebê. E aí, no final, né, no final do curso, elas ganham um enxovalzinho para o bebê, né? Então, nós pedimos também quem puder auxiliar com roupinha nova, né, para compor esse enxovalzinho, também vai ser bem-vindo, porque nós sempre estamos pedindo, né? Como os bons pedintes que somos. E para o mês de outubro, para compor também as cestas básicas, que são 70 famílias que a gente auxilia, nós pedimos leite em pó, arroz, óleo, macarrão, sal e farinhas. Então, essa contribuição é importantíssima, porque ajuda a casa a não dispor do dinheiro, né, para fazer essa compra, e aí nós podemos utilizar esse dinheiro para outras coisas da casa, outros benefícios da casa, né? E também nós temos os lanches, que são entregues todo sábado. Então, quem quiser auxiliar também nessa entrega do lanche, fazer os lanches, né? Ajudar a fazer os lanches. Se a pessoa não pode ir entregar, ela pode vir fazer, né? Isso é incalculável, assim, os benefícios que traz para nós, né? Para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento, se colocando no lugar do outro, daquele mais necessitado. Esses são os recados. Nós temos também, agora, dia 8/11, nós temos com o irmão Tadeu, nós temos um almoço que vai ser lá no Prisma, 11h30 da manhã. E esse almoço ainda não tem o preço, mas é só se dirigir alguém da casa, que aí a gente pode dar maiores informações. Esse almoço, a renda vai ser enviada para a Casa do Caminho de Araxá. Tá? Então, é um encontro com José Tadeu. É maravilhoso o encontro com ele, né? Quem o conhece é quase um Chico, não é? Então, como também de costume, a gente vai iniciar a nossa prece, o nosso agradecimento. Então, Mestre Jesus, estamos aqui pela Tua graça, Pai. Estamos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor nos dá, por tudo aquilo que o Senhor nos livra, por tudo aquilo que o Senhor nos concede. Então, de joelhos em espírito, nós te agradecemos essa oportunidade desse encontro,
essa oportunidade do encontro com o seu Evangelho. E esses irmãos que são nossos mentores, nossos guias, que estão sempre conosco, nos auxiliando, que nós possamos vencer essa noite, vencer o nosso cansaço, nós possamos vencer o nosso sono, prestar atenção na palestra. E agora, mais sintonizados com esse clima harmonioso aqui da casa, nós, através da prece, Pai, te agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, a nossa vida, a nossa existência. E por isso aqui estamos, Pai. Estamos aqui para aprender mais. Somos pequeninos, mas estamos a caminho. Agradecidos por todas essas bênçãos que o Senhor nos concede e o Senhor também deposita em nós essa fé por filhos de Deus que somos. Obrigado, Mestre Jesus. E agora nós vamos falar sobre o tema da noite, que é tolerância. É do livro Reino de Deus, de João Nunes Maia e Miramês. E o Paulo Borcato, quem vai fazer a palestra. Seja feliz na palestra. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre. E essa mensagem do livro vem da página 11. Ela começa com um pequeno trecho do Novo Testamento. Está lá em Lucas, capítulo 13, em seu versículo 8, que nos diz assim: Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Nessa passagem, esse nosso irmão espiritual, o Miramês, que inclusive parece que temos na casa, estamos aí fazendo a nossa própria propaganda, porque, aliás, é o que devemos fazer todos os dias. E também, lembrando, Emmanuel, devemos também sempre pronunciar a Boa Nova. Então, nós temos o livro, o nome do livro é Mirabelle, pelo Espírito de Miramês. Está à venda na casa. Então, aqueles que puderem ajudar, nós vamos ficar muito felizes. E aqueles que não puderem também, vibrem para podermos vender bastante. Afinal de contas, todos nós precisamos. Voltando então ao tema, no seu primeiro parágrafo da lição, nos diz assim: onde não existe a tolerância, desaparece por completo a esperança e a caridade. Fica impedida de confortar os corações. Cada um de nós representa uma figueira na imensa lavoura de Deus, onde temos direitos e deveres. Fomos plantados no meio cósmico a crescer e frutificar pelos nossos próprios esforços, embora as bênçãos exteriores do agricultor divino nunca nos faltem. Magnífico esse primeiro parágrafo. E, sucintamente, resumidamente, ele quer dizer o quê? Que cada um de nós temos o dever de nos alimentar dessa tolerância, da paciência, da compreensão para com os outros, a fim de que essa semeadura de Jesus, ela possa ser o quê? Plena, sublime, tranquila e amena. Todos nós sabemos que tolerar é compreender, e existe uma parte também do significado da tolerância que significa também indulgência. Lembrando-nos que indulgência é um sentimento que vem de encontro a perdoar, a entender o próximo, como nós também devemos ser entendidos. E a lição nos diz mais esclarecimentos.
o dono da lavoura criou, vejam só, as leis com base nas funções da própria vida. E seus filhos maiores inspecionam o plantio da verdade em todos os campos de germinação. Agora eu faço uma pergunta para todos nós. Quem é o dono desse plantio? Quem pode, assim, dar uma dica para nós? Quem é o dono do universo? Quem é o dono que fez tudo para nós? Esse dono, é claro, é o quê? É o nosso Deus, que através do nosso irmão Jesus trouxe toda uma gama de parábolas, de ensinamentos, de preciosíssimas lições, a fim que nós possamos alimentar a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa indulgência. Continuando. Trazendo em seus corações a pureza do amor, em forma de variadas virtudes, que os mensageiros divinos estruturam por ordem da grande luz, um reino que servisse de sustentáculo aos homens nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nas nossas situações mais difíceis de nossas vidas. Porém, nas suas dores também, claro, todos nós ainda temos algumas particularidades de dores que nos nossos conflitos, onde mesmo no chão do nosso mundo, esse recanto divino, ele tem o quê? O nome chamado de Evangelho, que nos trouxe, assim, bastante esclarecimentos. E, diante dessas histórias, que nós vemos tanta dificuldade, tanta coisa que nos parece errada aos nossos olhos, a tolerância, ela é uma virtude que tem que ser impressa, é como se fosse exercício. Nós vamos lá, vamos na academia, ou praticamos alguma caminhada, algum tipo de esporte, a tolerância ele deve ser previsto como exercício contínuo de um cristão. Saber tolerar é saber amar o próximo. Parece estranho, mas é uma realidade. Saber tolerar é saber compreender que as inferioridades do outro também são as nossas. Porque o nosso dia a dia, ele é difícil. Por isso, devemos nos tolerar. E as leis, elas representam juízes por diversas vezes muito severos, não é verdade? Só que são mais justiceiros. Os filhos maiores, cheios de tolerância e de amor, vamos dar um exemplo muito prático em nossas vidas, o maior exemplo de maior virtude de tolerância foi o nosso Mestre Jesus, que a todos os momentos de sua caminhada, quando ele esteve encarnado aqui na Terra, ele nos mostrou essa dedicação, essa doçura, esse abraço fraterno, a fim de que nós possamos lutar contra as nossas próprias inferioridades e nos melhorando aos pouquinhos, dia a dia, facilitando o nosso convívio social. Que lindo isso! E eles continuam. Então, essa tolerância e amor, imbuídos de misericórdia e plenos de discernimento, que palavra magnífica, fazem o papel de reguladores de forças. Dão a cada um de nós a quantidade que podemos, então, assim, assimilar, sorver, entrar nessa energia do bem sem nos perturbarmos e absorver sem nos abatermos com as dificuldades que nos acontecem. Existem, muitas vezes, nós somos o quê? Intolerantes a determinados tipos de medicamentos. Muitas vezes somos alérgicos, muitas vezes sofremos alguns abatimentos da vida. A intolerância, ela faz parte do nosso dia a dia. Mas com o tempo, com a evangelização, com a leitura e o aprendizado do Evangelho de Jesus, nos trará o quê? Mais virtudes nobres, mais virtudes que sejam conscienciais para a nossa vida, para a nossa atual reencarnação.
E vamos lembrar que lá no finalzinho da palestra, nós vamos abrir um espaço. E nós gostamos muito, gente, que vocês participam. Não fiquem tímidos, não fiquem acanhados. Até se o pessoal da internet também quiser participar, façam perguntas. Porque assim, não digo que não sou nenhum palestrante, mas nós somos o quê? Facilitadores do Evangelho de Jesus. Então é importante que vocês tenham dúvidas, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de todos nós e também dos nossos amigos da internet. Combinado assim para quem quiser fazer pergunta. E olhem só, a continuidade. Aprender sem transformar-se. A própria psicologia nos ensina que é sofrendo que a alma se faz mansa, serena, consciente de si mesmo, e que a dor que a faz amar com mais desinteresse é o paciente que faz mediar com mais profundidade, com mais consciência a nossa própria vida, que leva a nossa constituição do ser eterno. Então, se nós temos hoje a grande responsabilidade de atuar uns com os outros, já falamos aqui algumas vezes, o tempo é eternidade. Então, digamos assim, que nós ainda não conseguimos ser tolerantes em algumas situações. Pense em uma situaçãozinha bem pequena, bem pequenininha mesmo, que não conseguimos tolerar. Vamos pensar no exemplo máximo que nós tivemos do nosso Mestre Jesus. Vamos nos perguntar, o que o Mestre faria nesse momento? Como que eu agiria nessa situação para que eu pudesse tolerar, para aceitar aquela situação difícil? Seja ela uma financeira, seja ela uma física por doença, seja ela a maior de todas, a mais difícil, acredito que para todos nós, é a tolerância de uns dos outros. Ah, mas o defeito de um é pior, o defeito de outro é maior. Nós não devemos julgar as pessoas. Nós devemos o quê? Nos qualificar e amar elas acima de tudo, como gostaríamos de ser amados. E ele continua. Eis porque não deixamos de lembrar os irmãos estudiosos que quando a lei do retorno... Opa, vamos dar uma paradinha aqui. O que será essa lei do retorno? É a própria reencarnação, tá certo? Que vem atingir um ser de misericórdia que não nos esquece a nenhum momento. Esse ser misericordioso é o nosso Deus. Esse ser paternal que alinha os nossos melhores sentimentos é Deus. E, inclusive, ele mandou os seus mandamentos, ele enviou os seus mandamentos a fim que nós pudéssemos conquistar uma plenitude, conquistar uma força maior. E a tolerância dos céus aproxima-se do quê? Dos nossos corações. E não existe magia mais poderosa, mais sublime, mais doce do que esse sentimento do amor de tolerância. E que, inclusive, a visão do Espírito, no sentido de sentir Deus, amar a Deus e, principalmente, buscar a Deus. Ou na natureza, ou numa música bela, ou numa arte que construa dentro de nós sentimentos sublimes, amáveis, e possamos entender uns aos outros. E Cristo, ele foi o maior regulador dessas leis do Senhor, da terra, mestre por excelência, e ele foi o quê? O jardineiro sublime. Ele fez assim um caminho iluminado de flores, onde ele foi espalhando as sementinhas de amor, a fim de que nós pudéssemos, um dia, lá na frente, como agora, colher tudo. E olha só, esse fruto, ele é muito desejado por Jesus. Esse fruto, essa semente, ele transforma as nossas vidas, nos diz a lição. De que forma? Dedicando-se pela nossa responsabilidade. Vamos lembrar a nossa responsabilidade? A nossa lavoura, ela é o quê? 100% nós.
O que nós semeamos, um dia, lá na frente, nós vamos colher. E a lei, é claro. A lei, ela age sobre todos nós. E como se um título por nós assinado, com data certa de vencimento, isso é um exemplo que Miramês está dando para nós, por data certa de vencimento, não pudesse ser pago, por exemplo, numa data aprazada. A intervenção de alguém que nos ama e que possui condições para interceder por nós, conseguindo uma moratória em boas condições. Representa, então, essa tolerância que tanto necessitamos da vida para com os filhos de Deus, que somos todos nós. Só que para termos esse sentimento firme em nossas vidas, vamos lembrar o exercício maior também da tolerância. É o respeito para um com os outros. E também o quê? Nós podemos lembrar o quê? A caridade que nos influencia a nos amar uns aos outros. Como já dissemos, diz o Espírito Miramês na lição, somos as figueiras da grande seara de Deus, que criou as leis dos reinos superiores. E Cristo, o Filho maior, ele quem é? Já dissemos na lição. Ele é o jardineiro, sublime, compassivo, manso, prudente. Está lá, quantas parábolas belíssimas. Nós lemos o Evangelho em casa, está lá os internautas buscando sobre as figueiras. Vai lá, busca na internet, internautas. O que é uma figueira seca? O que pode produzir uma figueira seca, nos diz a lição? É isso mesmo, absolutamente nenhum fruto. Então vamos ser o quê? Frutificadores dessa tolerância, frutificadores da paciência, frutificadores de um amor sublime. E quando, assim, talvez, por algum motivo, nós não conseguimos um determinado resultado, vamos plasmar na nossa íntima estrutura o sentimento maior que existe, o sentimento mais maravilhoso que nós temos em nossas vidas, que é o amor, que servirá de quê? De alicerce para todas essas nossas etapas que nós temos que ultrapassar, porque afinal de contas as dificuldades elas existem, os obstáculos estão aí para o quê? Transpormos com galhardia, com força, coragem, fé. E se por um acaso, nessas nossas andanças, alguém nos ofender, vamos esperar um pouquinho e faze algo em benefício dessa pessoa. De algum modo, ele poderá ainda ser útil a outras pessoas. Vamos lembrar então dessa sementinha? Quer dizer que, quando, por exemplo, alguém nos ofender, que isso é muito corriqueiro para nós, o que nós devemos fazer? Vamos lembrar o Evangelho de Jesus. Nós nunca, pessoal, nunca, jamais devemos revidar a ofensa. Aí nós falamos assim, mas eu não tenho sangue de barata, eu não sou uma pessoa fraca. A questão não é essa. A questão é não revidar o mal com o mal. Isso é ser tolerante. Isto é ser presente no exercício da caridade. E olha só esse exemplo aqui que ele dá o Miramês para nós. Se alguém, por algum motivo, torce a verdade para que todos nós possamos sofrer, nós devemos tolerar, olha só, sem palavras. Ou seja, em silêncio. Porque o silêncio, ele é uma prece. Espera, vamos esperar mais um pouquinho. E nós podemos que ver amanhã. E vai estar tudo mudado. Vai estar tudo diferente. Aquela pessoa às vezes esqueceu a ofensa. E olha que incrível. Nós estamos exercitando a tolerância. Abençoemos então nossos irmãos que por algumas vezes são ignorantes. E cuidamos deles com todo o carinho necessário. Imbuídos, sim, olha só, 2 palavras especiais para essa noite. Tolerância cristã. Tolerância cristã. E a tolerância, para nós fecharmos com chave de luz e de amor, diz assim:
a tolerância, quando nós temos um desafio, ela acaba nos mobilizando, nos parando para transpormos os obstáculos. E se nós, vejam bem, vamos guardar bem essa frase, aqui na nossa mente, no nosso coração e em nossas atitudes. E se nós enfrentarmos a tolerância com dificuldades e problemas, ela acaba nos o quê? Penalizando-nos. Ou seja, quanto mais forte nós sermos, quanto mais tolerante nós agirmos na nossa vida, o que acontecerá com aqueles que estão junto de nós? Vamos lembrar da semente? Nós vamos passando essa semente para frente. Nós vamos colhendo essas sementinhas. Vamos lembrar qual que é a menor semente de todas. Está lá, Jesus ensinou para nós. É a semente do grãozinho de mostarda. Então, a tolerância, ela começa exatamente nessa sementinha. Ela é pequenininha. Ela não precisa de muito esforço. Basta uma atitude certa, objetiva e direta. Que o Mestre Jesus continue nos abençoando, nos dando a sua paz e que, principalmente, nós sejamos tolerantes uns para com os outros. Muita paz a todos. Vamos começar aqui com uma pergunta dos internautas. Obrigado, internauta. Oh, puxa vida. É do Lourenço. Maravilhoso. Rendense Júnior e a Maria Leia Muniz, de São Luís Maranhão. Um beijo aos maranhenses que falam, né? Ele fala: Paulo, boa noite. Boa noite. Abraço a todos os presentes. Aí vem a pergunta. Aceitar as diferenças, entender que nem todas as pessoas são como gostaríamos que fosse, não podendo mudá-las, mas podendo mudar a visão em relação a elas. Descobrir pelo menos uma qualidade na pessoa é o primeiro passo para transformar rejeição em aceitação? Está correto. Exatamente. Bom, resumiu. Quem fez a pergunta foi o Lourenço. Está plenamente correto. Ele resumiu toda a palestra. Deixa eu ver. Vou levar para casa, viu? Porque eu vou estudar. Ele é o nosso professor. Lourenço, é isso mesmo. Vou repetir ainda, ó. Aceitar as diferenças, tudo que nós falamos, não foi? Entender que nem todas as pessoas são como ela gostaria, nós gostaríamos que ela fosse, perfeito, não podendo mudá-las. Claro, por quê? Vamos colocar um adendo, se você me permite, professor Lourenço. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós não podemos transformar as pessoas por nenhuma imposição, por nenhuma coisa forçada. Se ela, por algum motivo, não gosta de nós, porque é que nem diz um amigo meu, o exemplo, ele arrasta. Então, quando nós estamos imbuídos dessa fé, dessa comunidade cristã, porque a tolerância, ela é um sentimento cristão. Disse aqui, Miramês, foi bem claro. Então, quando nós constituímos essa certeza, bem que diz o nosso amigo Lourenço, é respeitando a cada um, a fim de que aquele entenda que nós não queremos atrito. Nós não queremos revidar aquela energia por muitas vezes, porque tem horas que nós nos irritamos, sim, nós nos magoamos, sim, e nós ficamos intolerantes. Pessoal, nós somos humanos, carne e osso. Então, existem-se muitas imperfeições e muitas mais paixões que devemos nos melhorar. Procurar uma qualidade que ele fala, né? Uma qualidade, exatamente. Às vezes você procura os defeitos, aí você vai encontrar só defeitos. Você tem que procurar uma qualidade para que a pessoa
para você vê-la de uma outra forma, né? Enxergar que ela é um filho de Deus também, com os defeitos que você também tem. A gente se colocar no lugar, né? Eu entendo assim, né? Perfeito. Lembrando um detalhe, antes de responder a próxima pergunta, que ainda estamos em tempo. É dela mesmo? Que foi duas perguntas em uma? A outra foi de Maranhão? Não, é a mesma. É a mesma pessoa? É a Maria Munhoz? Não, é a companheira do... A companheira. Lourenço. Então é muito bom. Tá vendo, gente? Até a companheira foi tolerante com o palestrante. Não é verdade? A fim de que nós possamos melhorar. Eu lembrei uma passagem que é muito dita. Quando Jesus estava passando ali, geralmente nós não gostamos de um animal morto, não é verdade? Aí vemos um animal morto, olhou assim, era um cão. Devia ter morrido por doença, por velhice, ou foi atropelado. Quiçá o que aconteceu com aquele animal, coitadinho. E estava, lógico, em estado de decomposição. Obviamente, não cheirava muito bem. E todo mundo passou, né? Faz aquele gesto. Foi embora, passou. E o que Jesus fez? Ele olhou para aquela carcaça de animal, o que ele disse? Que belos dentes. Viu? A tolerância harmoniosa do espírito puro. Beijo no coração. Boa noite a todos. Peraí, deixa eu ver. Não, agora, pessoal. Alguém gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta? Nossa, o Américo pode fazer. Pode a justiça ser tolerante? Ela é tolerante, seu Américo. Ela é eternamente tolerante. Você sabe por quê? Porque nós ainda somos o quê? Muito imperfeitos. E nós temos, assim, muitos detalhezinhos para consertarmos. Então, qual que é o detalhe mais importante? É o amor de Deus. Que foi que falou aqui a parábola. É a semente, essa pequena sementinha que, vou falar bonito agora, concomitantemente irá o quê? Nos harmonizar. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Ela tem tal defeito. Ela falta um pelo na sobrancelha. Ela é careca. Ela anda devagar. Ela é muito apressada. Não interessa. Seja tolerante. Como? Amando. O seu Américo perguntou, mas como? Amando o seu Américo. Respeitando uns aos outros, sendo tolerante. Nós esquecemos de um detalhe importantíssimo. Não falei e nem me lembrou. O espiritual que falou agora para nós, o plano espiritual. Gente, cá para nós agora, hein? Os mentores estão tudo filmando a gente agora. Presta atenção. Aí o que acontece? Quando nós... aí já vem a mão na cintura assim, né? Aqui é xícara e aqui é bule. A gente faz assim. Quando nós não somos tolerantes conosco mesmo, o que acontece? Nada funciona. Nada acontece. Percebe? Então, sejamos tolerantes, amáveis, solícitos, na medida do possível. Mais uma pergunta? Não. Alguém gostaria? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma tolerância para com o facilitador? Respondida a sua pergunta, seu Américo? Respondido, graças a Deus. Maravilha. Mas o seu Américo não está sendo tolerante. Ai, seu Américo. Mas a vida é assim. Às vezes é mais ou menos, viu, seu Américo? Porque eu mesmo, quando eu peguei essa lição para ver, falei, nossa, meu Deus, como que eu vou falar sobre tolerância se eu mesmo ainda não o sou? Não é verdade? Aí vem a xícara, né? Mas eu não sou tolerante. Aí vem aquela lição. Aí vem, né, os belíssimos. Gente, não é falando nenhum conotativo negativo. É sempre apenas um exemplo. Vem aquele motoqueiro. E passa tirando uma fininha assim. Meu Deus, meu espelho. Pode ser o carro mais velho ou mais super supremo de todos. A gente não tem tolerância. Vocês já perceberam isso? Nossa, mas se pega no meu retrovisor, eu vou lá e eu mato ele. Mata nada. Seja tolerante. Primeiro consigo mesmo, viu, seu Américo? E com o facilitador também, mas tenha o meu favor, não? Muita paz a todos. Obrigada. Só pergunta. Você levar para casa. Quer levar para casa?
Agora chegou o momento das vibrações. Então vamos envolver nesse instante todo o nosso planeta Terra, envolvendo em paz, em amor, em tolerância. E a tolerância significa compreendermos que nós, nesse instante, temos os nossos governantes que merecemos, porque nosso planeta ainda está no momento de transição, estamos aprendendo a ser melhor, temos que ser tolerantes com os nossos irmãos que se encontram encarcerados, porque se eles estão lá, é que em algum momento eles fizeram algo que não deveria ser feito, ou que eles estão nesse instante passando por momentos descompensados. Então vamos envolver o nosso companheiro que está lá nos cárceres, porque como filho do nosso Pai, ele também merece a nossa tolerância para que ele possa compreender porque ele está ali e como ele deve se regenerar de tudo aquilo para sair melhor. Essa tolerância também deve envolver todos nós, habitantes desse planeta, tendo tolerância conosco, porque assim como o Pai tem tolerância conosco para o aprendizado, quantas vezes temos que refazer o caminho, porque nos enganamos, não fomos pelo local que deveríamos ir. Então temos que ter essa tolerância conosco, de começar de novo. Vamos ter tolerância também com os nossos parentes próximos do nosso lar, um idoso, que quantas vezes temos que repetir a mesma frase 30, 20, 40 vezes, porque ele não ouviu direito, ele não entendeu, não compreendeu. Com o nosso colega de trabalho, que não entende o nosso objetivo, aquele momento que nós estamos passando de irritabilidade ou nervosismo. Então, que nós tenhamos também essa tolerância para com ele, porque nós também estamos, nesse instante, passando por essa mudança, por esse estágio. Então, vamos pedir ao Pai que Ele nos dê, nesse instante, a calma, a serenidade, para que, antes de proferir qualquer palavra que vá ferir alguém, que nós possamos refletir, acalmar, pensar melhor antes de ferir alguém. É assim que nós vamos tolerando a cada um, nós tolerando o outro e o outro nos tolerando. É assim que nós vamos aprendendo as virtudes que estão contidas no Evangelho. E não fiquemos desapontados se errarmos. Vamos continuar a caminhar, porque aqui a nossa passagem é essa, é cair, levantar, prosseguir no aprendizado. E nós pedimos para todo o plano espiritual aqui presente, o Pai que não nos abandona nunca, os nossos guias espirituais que nos auxiliem nessa caminhada, porque Ele sabe de cada esforço de cada um que aqui vem,
ouvir a palestra, compreender e colocá-la em prática. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E que aqui nós, a cada dia, possamos fazer o melhor. Que assim seja. Graças a Deus.